gosto de aprender uma vez só. Eu não gosto de aprender duas, eu gosto de aprender uma só. Eu falo, olha, eu preciso, para esse trabalho, Danilo, eu preciso que você tenha agilidade e consistência. Olá a todos, sejam bem-vindos a bordo do Sem Calado Podcast. Muito feliz por você estar acompanhando a gente em mais um super episódio. Como vocês já sabem, sempre um grande personagem. Mas antes de eu apresentar ele, vou fazer aquelas homenagens para os nossos apoiadores e patrocinadores que fazem esse projeto ter corpo, tá? Um abraço aqui para o pessoal da Intertrans, o Steve, a Camila, o Rodrigo Gomes, o Fabiano e o Léo da Oliveira Reparos, Pedro Assis da PGLock, o Glebson da Kairos Transportes, Marcelo Pousada da Videira Engenharia, Rafael Lima da SOC, Fábio Gentil da Gentil Advogados, Elienay e Luizinho da eProfessional, pessoal dos Portos Portal de Santos e Delize Salgateria. Mas vamos lá, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é especialista em operações portuárias. Seja muito bem-vindo a bordo, Danilo Moreira. Obrigado, Emerson. Obrigado, pessoal de casa. É de verdade um prazer estar aqui com vocês, nesse lugar que tantas pessoas muito importantes já vieram. Me sinto honrado. Muito obrigado por me aceitarem aqui para bater um papo com você hoje. Que nada. Eu que agradeço por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente, podendo contar a sua história, né, que a gente já estava aqui nos bastidores aqui, falando alguma coisa aqui. História legal hoje, hein? Show de bola. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Eu estou um pouco tímido. Vocês sabem que eu sou tímido, mas hoje eu vou fazer o meu melhor para falar bonito. Que isso, fica à vontade. Já pode começar contando como foi que iniciou a tua carreira, o que você estudou, onde você nasceu. Muito bacana, Emerson. Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? A gente está olhando pro hoje e muito para frente. Às vezes a gente esquece um pouco de lembrar de onde a gente veio, a nossa origem. Eu nasci em São Paulo, capital, num bairro chamado Jardim Capelinha, lá no extremo sul da Zona Sul. E vivi lá a maior parte da minha infância. E depois eu vim aqui para a Baixada com a minha mãe. Meu pai, ele foi morar com o Papai do Céu. E aí a gente veio para a Baixada, para São Vicente. E aí eu passei o finalzinho da infância, adolescência, início da fase adulta. E muito bacana. Viemos minha mãe, eu e meus dois irmãos mais velhos. Eu sou caçula. Então, quem é filho caçula... Não sei, cada um tem um jeito, né? Eu sofri na mão dos mais velhos. Mas brincadeiras à parte, foi bem legal. Mas que lugar de São Vicente você é? Eu morava ali na Avenida Presidente Wilson, perto da Igreja Matriz. Sim. Tem uma coisa curiosa desse prédio que a gente morava. Um dos meus irmãos ainda mora lá. Mas são os predinhos que eles são vermelho e branco e eles têm nome de país da América do Sul. Sim. E aí eu morava no Paraguai. Aí você mora no Paraguai, aí você mora na Venezuela. Aí o pessoal lá, quando a gente descia adolescente assim para conversar, era tudo gringo, né? Cada um morava em um lugar. E uma história engraçada que eu descobri era que lá nesse prédio tem uns banquinhos, assim, que quem deu foi o Silvio Santos na Porta da Esperança para uma moradora. Acho que uma vizinha nossa me contou e eu falei, que legal. Tá vendo só? Banquinho do Silvio Santos. Uma barata. Aí há poucos anos, agora eu moro em Santos, mas a maior parte da minha vida, sim, foi em São Vicente, ali nos predinhos da... Eu pergunto isso porque eu fui criado em São Vicente também, só que na área continental de São Vicente. Tenho muito amigo lá. Nossa, muito amigo lá. Vivia lá. Pegava ali, uma bacana. A gente gostava de se reunir lá, fazer uma brincadeira. Que lá tem casas grandes, né? Sim. Aí o pessoal que tinha casa assim, a gente ia pra lá. O pessoal do trabalho, do turno, era bem legal. E me conta aí, o que você estudou? O que fez você entrar nesse ramo aí? Ramo portuário. Muito interessante a pergunta, Emerson. Quando eu era mais jovem, eu não sabia bem um caminho a seguir. Eu não tinha muita referência de caminho, né? Eu ia vivendo ali a escola e as coisas iam acontecendo. E, nesse meio tempo, a escola estava para acabar. Aí, eu acho que no último semestre do ensino médio, eu descobri que tinha a ETEC aqui, né, em Santos. Sim. Aí eu comecei a fazer ETEC.
E nessa época da ETEC, aí eu já tinha... Eu gosto de brincar que eu já fui muita coisa, né? Eu já mudei muito, eu já fui muita coisa. Aí nessa de... quando eu estava fazendo ETEC e estudando, aí eu comecei a trabalhar informalmente. Eu comecei vendendo prancha. Caramba. Que aí o pessoal ia para Itararé, né? Gostava... Tinha coisa do surf ali, aí um cara precisava de uma loja de surf e falou, pô, você não quer vender prancha lá na minha loja? Aí eu fui. Aí vendi prancha um tempo, aí uns colegas da escola começaram a ser estagiários no banco, lá na Caixa Econômica. Mas antes de passar por isso, você surfava? Muito mal, muito mal. Eu fiz escolinha e aprendi a subir na prancha, assim, nível básico, básico. Mas básico, né? E aí fui ser estagiário no banco. Foi muito legal, assim, porque foi o primeiro trabalho em escritório, né? Mesmo como estágio ali, foi bem legal, era da habitação. Aí o pessoal lá financiava a casa e cuidava ajudava lá como estagiário. Aí passou o estágio do banco, aí eu virei estagiário no hospital. Mó barato. Cara, é um ambiente muito louco, né? Porque geralmente a gente vai no hospital num clima ruim, né? Tá doente. Aí trabalhar no hospital assim, ter a responsabilidade de fazer acontecer. As coisas lá foi outra coisa nova na minha vida, né? E aprendi bastante, ainda como estagiário. Aí depois de estagiário no hospital, eu virei garçom com meu tio, lá na Praia Grande. Nossa, assim, só um caminho diferente. Aí fui garçom com meu tio na Praia Grande, numa churrascaria. Na época a churrascaria não era o Leitão, não, né? Não, era uma outra... Olha, Leitão é grande. Era uma outra um pouco menor. Sim. Aí foi onde eu aprendi a levar a bandeja com uma mão só. Eu sou destro. Mas sempre que eu pego alguma coisa assim, uma bandeja, por exemplo, eu sempre levo na mão esquerda assim, eu tenho essa habilidade, eu ganhei a habilidade. A mão esquerda serviu para alguma coisa. Aí eu brinco que isso antes de entrar no ramo portuário, né? Mas aí eu faço um intervalo, assim, eu faço uma brincadeira, né? Como eu já tinha sido essas coisas diferentes, aí eu falo que quando eu tô em roda de amigos assim, brincando, eu falo que aí depois eu fui jogador da base do Flamengo, eu já fui flanelinha, já fui de tudo um monte de coisa. Mas até o garçom foi. E nessa de ser garçom, aí eu descobri depois ali, quando eu estava pela ETEC, que tinha a FATEC. Sim. E pela graça de Deus, pela graça do Santo Deus, um dia eu fui entregar currículo com um grande amigo meu, assim, um irmão da vida que eu tenho, o Marcelo Vasques. Um abraço para você e para sua família, meu amigo. Aí ele já era mais esperto, assim, mais para frente, tinha mais atitude. Eu era mais, como é que vai ser e tal. Sempre tive muitos sonhos, mas como eu comentei antes, né? Eu não sabia concatenar esse caminho. O Marcelo, ele já era um homem de bastante atitude, assim. A gente foi entregar currículo lá no Polo de Cubatão. Ele tinha uma Titan, a gente saiu entregando, na época de entregar currículo impresso. Indústria por indústria ali. A gente foi, na volta, o pneu furou em Cubatão. Caraca. Furou em Cubatão, a gente voltou empurrando a moto de Cubatão. A gente chegou no centro de Santos, que tinha as empresas. Você veio lá. de Cubatão até Cubatão o até Santos. Santos? A gente veio empurrando a moto, eu e o Marcelo. Nossa, cara. A gente foi guerreiro. Aí, olha, essa história parece... Só pra quem não consegue imaginar a distância, a gente tá falando o quê? Uns 30 km aí? Olha, eu não sei calcular, mas é chão. É chão porque pega a Anchieta todinha. Porque não é o Casqueiro, é Cubatão. É lá do polo industrial. Nossa. Até o centro de Santos. A gente veio empurrando a moto. Enfim, foi tenso. Né? Carelinha fina e chegamos. E tinha umas empresas no centro de Santos. Antigamente, a maioria de nós que trabalha nesse ramo, que tem um pouco mais de história, sabe que o centro fervia, né? O centro bombava. Sim. E ele falou, vamos lá no centro e tal, vamos entregar os que faltam. Eu já estava cansado. Essa história, ela me toca, porque ela é aquelas histórias que, quando você olha para trás, foi um anjo que tocou em você e falou, por favor, vai. Falei, não, Marcelo, vamos embora. Porque a gente depois passou num borracheiro e conseguiu arrumar por aqui, né? Mais para a cidade, o pneu da moto. Depois de tudo isso, ele ainda queria continuar entregando currículo. Foi, e aí a gente continuou. A gente foi naquele prédio da Senador que tinha um elevador panorâmico. Sim. Muito, muito, muito louco. Por quê? Eu tinha um último currículo. A gente entrou no prédio, né? Ele me convenceu, a gente foi entregando. E aí eu tinha um último currículo e ainda tinha várias empresas. Aí saiu da boca dele assim, pô, entrega na Mesquita. Aí eu falei, pô, quem é a Mesquita? E a Mesquita hoje está tatuada no meu coração com muito amor, porque eu entreguei meu último currículo na Mesquita, no balcãozinho, assim. O pessoal nem recebia currículo, recebia BL, DI.
Entreguei meu currículo, me ligaram para uma entrevista, Caramba. eu entrei na Mesquita. E aí eu entendi, foi a coisa maior de trabalho na minha vida até então, né? Abri um caminho, falei, pô, bacana, legal. Eu gostei disso aqui, né? Eu comecei no faturamento lá. É fazer o faturamento? Foi no faturamento. E nunca tinha feito nada parecido. Mas a pessoa que apostou em mim, o senhor Cristiano, ele apostou em mim, ele me lembra até hoje, assim. A gente estava conversando aqui mais cedo, né? Eu gosto de aprender uma vez só. Eu não gosto de aprender duas, eu gosto de aprender uma só. Ele falou, olha, eu preciso, para esse trabalho, Danilo, eu preciso que você tenha agilidade e consistência. Falei, agilidade e consistência. Aí eu anotei, agilidade e consistência. Aí eu ficava, né? Ágil e consistente. Aí fui dando a vida, literalmente, lá, dando a vida. E aí eu descobri a FATEC, né? Estava perto da ETEC, descobri a FATEC e o curso de logística. Sim. E fiz o vestibular e passei. Olha aí, estudantes de logística aí, ó. Olha o exemplo aí. Fatecano, muito orgulho. E eu não teria a menor condição de pagar uma faculdade naquela altura. Não dava, não dava. Sim. Aí fiz esses programas do governo, acho que é que você faz o Enem. Sim. Né? Aí passei. Aí dava para ter ido para alguma outra faculdade com bolsa, mas era de cursos ou de licenciatura ou administração geral. Aí eu vi esse curso de logística, eu gostei, passei. E ali eu fui estudando direto da escola. Então eu tive um período muito grande de estudos. Sim. Que eu fui emendando, né? Ensino médio, ensino técnico, faculdade. E depois dessa volta inteira, né? Tava na Mesquita, muito legal, muito bacana. E dali eu comecei a entender melhor o que era a logística portuária. Sim. Dali eu comecei a entender melhor. Aí tem um corte, né? Pô, eu cheguei até a Mesquita, né? Aí eu passei de jovem adulto para um verdadeiro adulto. Porque até então os meus empregos eles não tinham essa estrutura empresarial, eu não tinha uma responsabilidade, foi meu primeiro contrato em carteira. Maior felicidade, né? Uhum. Que eu lembro, tira a carteira de trabalho, aí vai lá, com a foto magrelo na foto, só o osso. Hoje em dia eu já tô menos magro, né? Aí eu olhava assim, carteira de trabalho, um meninão, aí registraram, maior felicidade foi. Que legal. Aí isso fecha esse primeiro capítulo, assim, da minha vida de estudo e trabalho, foi eu chegar na Mesquita. Um lugar que eu fui muito feliz, fui muito feliz. Quantos anos você trabalhou na Mesquita? Eu trabalhei 4 anos e nesse inteirinho a Santos Brasil comprou a gente. Sim. Aí tem uma história legal para falar de Inclusive, o antigo filho do dono da Mesquita esteve aqui também, não sei se você acompanhou. O seu Mesquitinho. O seu Mesquita eu vi, o seu Zé Roberto. Seu Zé Roberto, isso aí. Ele tá com um projeto bem legal, né? Da Fractal. A cabeça, assim, avançada. Tem gente Sim. que é muito... Tem gente que é abençoada, assim, com o dom da inteligência e da atitude, né? Sim. Não adianta saber, tem que saber fazer também, né? E eles... Está no DNA dessa família. Eu sou me sinto abençoado e grato de ter tido a oportunidade de trabalhar lá. Porque foi muito legal. E você, nessa mudança, você migrou para Santos Brasil? Beleza. A parte 2, então. Depois que eu entendi melhor como funciona a empresa, tem gente boa, gente chata, gente ruim, uma empresa grande, né? Uhum. Em sua maneira geral, é bastante heterogênea. Aí comecei a me ambientar melhor e a Santos Brasil comprou a gente. E a diferença é que a Mesquita era uma empresa familiar e a Santos Brasil é uma empresa, né, corporativa. Né? Até então tinha ações na bolsa, então outra estrutura de empresa, outro ambiente. E aí os departamentos começaram a fazer um merge, começaram a se juntar. E então o faturamento passou a ser um dual branding, assim. Uhum. Então a Santos Brasil ficou com toda a marca Mesquita, que hoje chamam de Santos Brasil Logística. Sim. Estrutura gigante. A Mesquita era gigante, assim, para as atividades que fazia, era enorme. E aí hoje chamam de Santos Brasil Logística. E aí as pessoas que eram originalmente Santos Brasil e nós que éramos originalmente Mesquita, a gente passou a responder para o único líder. E aí ficou tranquilo. E aprendi um pouco mais sobre as operações do porto zona primária. Né? Tem essa diferença do porto zona secundária e zona primária. Eu sei que a maioria da turma sabe, mas para os poucos que não sabem, né? A zona primária é onde os navios, basicamente, bem para não florear muito, é onde os navios atracam. E a zona secundária são espaços onde existe autorização para desembaraçar carga. E a Mesquita, por exemplo, não tinha cais, não tinha navio.
Então, você fazia as operações logísticas nessa parte de zona secundária do porto. E eu era bastante curioso, né? Como era do faturamento, eu ficava perguntando para a turma, mas o que é esse serviço de posicionamento de contêiner para vistoria? O outro cliente tem um posicionamento para selagem, posicionamento para conferência física. E aí eu comecei a aprender através do faturamento, com essa curiosidade igual criança, né? O que é isso, pai? O que é aquilo? Aí eu aprendi operação através do que se cobrava na fatura. Muito interessante, porque eu comecei a perceber, não sei se por sorte, alguns padrões. Que clientes que importavam os mesmos, as mesmas mercadorias, uns se cobravam um posicionamento para vistoria, para conferência, outros não. E aí, numa dessa, a gente ajustou um processo lá, aumentou uma receita para a empresa, foi bem legal. Pô, legal. Foi meio que na sorte, assim, pô, mas por que esse cliente não cobra? Não, mas deveria cobrar. Ah, vê lá. Aí, pô, então vamos. Aí deu um momentinho de receita para a empresa. E aí, na Santos Brasil, eu aprendi um pouco mais sobre os processos de porto. E teve uma coisa muito legal na Santos Brasil. Assim, muito legal mesmo. Teve um gerente lá de operações que hoje em dia eu entendo melhor como essa coisa de ter visão funciona. Eu era muito jovem, eu estava iniciando, muitas coisas novas aconteciam na vida, muitas coisas novas acontecem na vida de um jovem. E na minha não foi diferente, né? Estou descobrindo o mundo, a gente sai daquela bolha de família e escola. E esse gerente, ele tem muita visão. Hoje é o diretor lá do Recife, que eu falei para você mais cedo, o Jorge Kogax. Meu patrão. ele sempre teve muita visão, assim. E ele era gerente de operações na Santos Brasil, existia um corpo gerencial e tudo mais, né? Mas aí a história eles abriam programas de estágio lá para operações. E eu acho ali... Sabe quando... A primeira vez que você entende que uma oportunidade deve ser agarrada, foi ali. Porque eu já passei a gostar de operações, né? Por conversar com o gerente da Mesquita lá sobre as operações do... Mas vendo ali a operação portuária, aí é apaixonante, né? Senhora, aí já são 17 anos agora, né? Eu gostei, né? Mas ali foi quando o mosquitinho picou. Pique! Foi quando a aranha picou o Peter Parker, né? Virei portuário, né? Quero virar portuário. E aí, esse programa é muito legal. Que eu acho que foram 8 mil inscritos para 20 vagas. Caramba! Aí a Santos Brasil liberou prova num lugar gigantesco. Inicialmente era só para o pessoal externo, mas depois a empresa falou, poxa, tem gente aqui que tem as qualificações, tinha que ser universitário, etc. Aí muito legal da empresa, da Santos Brasil na época, aí liberou para os funcionários internos. Aí foram 8 mil inscritos para 20 vagas. Caramba. Acho que era a segunda edição do estágio. Na primeira tem gente que está lá até hoje, que está super bem na empresa, estagiários da primeira edição, né? Aí entrei na segunda. Aí passei em 21º. Caramba! Mas aí uma pessoa desistiu. Nada é por acaso. Eu falei, não, sabe quando tu fala, não, mentira, não. É muito surreal. E aí eu dei a vida, porque éramos 3 somente internos, os outros 17 eram externos. Então eu trabalhava e fazia o estágio, então era um pouco mais difícil, tinha faculdade, TCC. Desses estagiários dessa época, quem mais hoje ainda continua na área? Cara, eu posso citar nomes, né? Claro. O Reinan, até hoje na Santos Brasil, está super bem. Thiago, super bem. Está na Santos Brasil também. 2 amigos incríveis. Da minha turma, a Samanta ainda está na Santos Brasil, está super bem. Pô, que é legal você contar isso, porque são histórias, né? Histórias da nossa área, né? Você falou do desafio, 8 mil pessoas para 20 vagas. Eu não sei, eu acho que eles lembram disso também. Foi Com difícil para certeza. todos nós. Com certeza. Foi uma vitória. E era totalmente novo. Aí é estágio. A maioria, eu trabalhava no faturamento, mas igualmente não entendia a complexidade de um terminal como é a Santos Brasil. Sim. Gigantesco. É gigante. É colossal. Sim. Aquele terminal é colossal. É o maior da América Latina, né? Sim. E a gente recebeu aqui o Danilo Ramos, que é do comercial. Ah, sim. E o Alexandre Kunz também, que é de operações lá. Ambos são grandíssimos nomes. Quem não conhece essas feras não tem que conhecer, porque eles têm histórias inspiradoras, são brilhantes. Sim.
Danilo, meu xará, trabalhou em armadores também, ele tem uma história brilhante. O Kunz também tem uma história de viagens também muito, muito grande. O Danilo Ramos, ele esteve aqui, ele contou a história que ele foi o funcionário número 1 da CMA-CGM no Brasil, cara. Impressionante a história. Ele é famoso, né? Ele é famoso lá. Eu trabalho no armador francês hoje em dia, então ele é famoso. Ele é Sim. famoso, tem bastante história boa, muito bem quisto. Sim, Meu xará. sim. E aí rolou esse estágio, né? Foi uma das maiores assim, lições da minha vida, fechando o arco, né? Quando você vê uma oportunidade, você tem que agarrar. Dê a vida ali, dê a vida. E foi incrível. Eu comecei a me sentir um pouco mais adulto, né? Aprendi coisas grandes e ensinamentos que são úteis até hoje. Com certeza. E depois me fechou ali esse arco Santos Brasil. Sim. Quanto tempo você ficou? 4 anos no total. Entre Mesquita e Santos Brasil foram 4 anos. Sim. Parece que foram 40, assim. É muito intenso no meu coração, na minha memória, o que eu vivi lá. Só história incrível, pessoas maravilhosas. Eu olho para trás com bastante orgulho. Recentemente eu visitei a Santos Brasil, Sim. porque eu visitei. Agora o grupo que eu trabalho comprou a Santos Brasil, então Sim. aí eu fui lá visitar. Eu fui fazer uma visita conjunta com uma turma que veio de Manaus, de um terminal lá. O terminal Chibatão, foi bem legal a O visita. Johnny veio? O Johnny não veio, mas mandou uma turma boa aqui. Inclusive, seu Johnny tá devendo uma visita aqui. Ó. Você tem que sentar nessa cadeira aqui para contar histórias do norte do país. O seu Johnny foi convocado. Mandou uma turma boa. Olha, bacana. Eu também conheci o Chibatão, maravilhoso. Sim. A primeira vez que eu fui para Manaus, eu fui para Itacoatiara e Manaus, que teve o... Naquela operação lá? Foi. Pô, sensacional do aquela PIA. operação, hein? Foi magnífico. Uma coordenação primeiro mundo, de Até verdade. só o pessoal entender, Itacoatiara era o local onde era feito o transbordo dos navios para balsa enquanto estava com a maré baixa do rio, né? Exatamente isso. Com essas palavras, perfeito. Foi muito incrível. Novo para mim também, achei incrível. Parabéns para quem fez acontecer. É isso aí. E essa história que eu quero ver ser contada aqui, viu, seu Johnny? Maravilhoso. Aí eu tive uma primeira disrupção forte, né? Lidar com as frustrações é inerente a todo mundo, né? E aí, quando a gente é jovem, a gente começa a idealizar as coisas. Falei, pô, Santos Brasil, bacana. E rolou essa primeira frustração na minha vida, que foi não continuar mais na empresa. E aí eu me vi... Aí eu comecei... Ali foi uma semente que foi plantada em mim de que as coisas podem mudar a qualquer momento. E coisa assim eu não entendia, hoje eu entendo, né? Que tudo muda, não adianta. O tempo todo, né? Sim, tudo muda o tempo inteiro. E aí eu peguei um dinheirinho da rescisão, aí tava com recém 21 anos. Aí eu pensei, tô com 21 anos. Eu peguei um dinheirinho de rescisão, foi bom, né? Assim, não foi gigante, mas foi alguma coisa. Aí eu falei, eu dou entrada na entrada de um carro, ou eu faço outra coisa. E aí eu sempre tive muitos sonhos, sabe, Emerson? Sempre tive muitos sonhos. Eu sempre fui muito sonhador, assim, sempre enfim, via as coisas e falava, poxa, seria bacana se eu conseguisse isso. E eu tinha um primeiro sonho que era falar inglês, sabia? Um dos meus primeiros sonhos era falar inglês. E aí eu comecei... Era engraçado, essa coisa do inglês, né? Eu era um tanto quanto mais jovem. Minha mãe dava a vida, assim, deu a vida por todos nós, assim, meus irmãos. E aí ela, com muito suor e custo, ela conseguiu pagar um semestre de inglês para mim, quando eu tinha 15 anos. Aí depois não consegui mais continuar no curso. Aí me deram mais 6 meses de graça, por causa das minhas notas. Cara, que legal. Aí depois não teve jeito, eu tive que sair. Aí eu comecei a estudar música, assim, para aprender inglês. Pegava a música lá do pessoal internacional. Aí um colega imprimia para mim, aí eu ficava escutando a música lá na MP3 do colega e estudando inglês. Aí até hoje eu gosto de estudar música, sabe? E aí fiquei com esse sonho na cabeça. E o pessoal lá que visitava da igreja, que fazem missões, né? Aí o pessoal que é estrangeiro também, aí eles iam lá em casa e eu falava, pô, me ensina um pouquinho de inglês. Aí me ensinavam um pouquinho, eu sempre tive nessa de inglês, né? E aí eu falei, poxa, e se eu fizer um intercâmbio? Nossa, essa história marcou minha vida também. Pouquíssimas pessoas, assim... eu conto muito pouco essa história. Eu sou mais de ouvir.
E aí, nas raras oportunidades que eu tenho de falar, essa história eu evito ao máximo, porque ela mexe comigo no coração, assim, no fundo da minha alma, que foi meu intercâmbio, Pois sabia? fique à vontade e conte, porque é nesse momento que as pessoas vão te conhecer. Porque É, as pessoas, eu costumo dizer que aqui nós focamos nas pessoas, no Sem Calado. São histórias como a sua história, que é legal a gente contar aqui. Que quem vê na sua posição, você hoje não imagina onde você começou e por tudo que você passou. é Então, isso que verdade. é legal você poder estar contando e servindo de exemplo para quem está acompanhando. É verdade, belas palavras, meu amigo. A gente vê uma pessoa e vê a fotografia do momento, né? Não vê É isso aí. o background, vê É. o Cafu levantando a taça, não vê ele, né, fazendo teste Aham. no clube. Essa história marca muito a minha vida, porque eu peguei esse dinheiro da rescisão e eu gastei até o último centavo no meu intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio voluntário. É. Eu queria falar inglês e aí eu busquei uma escola tradicional de intercâmbio aí ou para o Canadá ou para Londres e já era bem pesado. Eu literalmente ia perder todo o meu dinheiro, né, no intercâmbio. O certo é a palavra é investir, né? Investir, sim. E nesse interim, eu conheci uma organização. Ela se chama IESEC. É uma organização mundial. Eu não tinha a menor ideia. E sabe quem tinha me deixado essa sementinha da IESEC? Um colega meu, daqueles 20 estagiários da Santos Brasil. Sim. Um dia eu falei para ele, poxa, um dia eu queria melhorar meu inglês, que ele falava inglês perfeitamente. Eu não sei, eu sempre via pessoas assim que estavam bem e pedia aprendizado para elas. Aí ele falou, quer falar inglês, filho? Aí eu falei, só que eu não tenho dinheiro, né? para viajar. Aí ele escreveu no papel, a ESEC, dobrou e colocou no meu bolso. Aí passou um tempo. E aí um dia, nesse inteirinho de fazer o orçamento com essa escola tradicional, eu lembrei do Pedro, o papel que ele me deu. Aí eu falei, pô, a ESEC, fui pesquisar, tinham acabado de abrir um escritório em Santos. Que é literalmente uma organização mundial de jovens universitários ou recém-formados, que foi fundada com o objetivo de acabar com as guerras no mundo. Porque quando a ESEC foi lançada, salvo engano, depois da Segunda Guerra Mundial, qual foi o raciocínio deles? Era fazer com que jovens viajassem para outros países para conhecer a cultura, conhecer aquele lugar e, num futuro, essa pessoa virou muito importante no seu país, não vai querer guerra com ninguém. Sim. Eu sou francês e fui para a Itália. Não, não vamos brigar com a Itália, eles são legais, conheço a cultura, então sou um francês italiano, então essa fomenta isso. E são, em sua maioria, intercâmbios voluntários. Qual é a ideia? Você se cadastra na plataforma, como foi comigo. Deve seguir mesmo o modus operandi hoje, eu não sei. Mas você se inscreve com a turma, né, faz uma entrevista, o pessoal avalia, fala bacana. Aí você, com tudo ok, se inscreve numa plataforma e tem vagas, né, de voluntário pelo mundo. E aí eu comecei a me candidatar para várias vagas assim, professor voluntário na Ucrânia, professor voluntário Ah, na África, professor voluntário no Chile. E o curioso, porque eu queria um país que fosse obrigado a falar inglês, né? sim. Um país que não falasse português. Eu não dei match com uma vaga em Portugal. Olha que curioso. Aí eu falei, poxa, Caramba. moça, mas eu quero falar inglês, né? Não, mas você é perfeito pra gente, a gente precisa de um brasileiro. Eu falei, por quê? Aí eles explicaram. Esse intercâmbio que eu fiz para Portugal eram 50 intercambistas de 25 países, que iam ser professores voluntários. A gente dava aula basicamente sobre os direitos humanos e os objetivos do milênio da ONU. Tá. Então a gente ficava junto, a gente era obrigado a falar inglês. Então foi inglês com todos os sotaques possíveis. Cara, que legal, cara. Nossa, essa história marca a minha vida demais, porque foi muito novo, assim. E quanto Foi tempo você ficou lá em Portugal? Fiquei 3 meses que parece que foram 3 anos. Que Porque legal. foi muito intenso. Foi muito intenso, assim. Ser professor voluntário em outro lugar e... Perdão. Não, e na realidade, você está contando uma história que você relaciona a tua necessidade de aprender o inglês, aprender uma outra língua, conhecimento de novas culturas e uma missão, que ali você não estava simplesmente por você estava por várias pessoas ali cumprindo uma missão, né? Foi. Eu nunca imaginaria que isso fosse acontecer na minha vida. Naquela época eu não tinha a menor noção de que poderia acontecer. Entrar num avião, primeira vez longe da família. Eu era muito jovem, 21 anos, 22 anos. Que legal, Essa cara. história mexe comigo, de verdade.
Eu cheguei lá com o tênis furado. Tive que comprar um tênis novo lá, o tênis furado, porque eu tava tênis mais velhinho. É. E aí eu comecei, né? Andava com a turma lá, né? E aí, vamos conhecer a cidade. Daí a gente dava aula e depois ficava junto, né? Todo mundo ficava junto. Sim. Ah, vamos conhecer. E lá a gente andava muito, andava muito. Furou o tênis, comprou tênis novo. Foi a melhor experiência da minha vida. Eu fiquei em Lisboa, o pessoal ficou em várias cidades, né? Uma coisa bem legal foi que cada cidade mandava uma escola como representante para um evento final que eles iam fazer lá. E Lisboa era a capital, tinha mais escolas. A minha escola ganhou a regional para representar a cidade no evento final. Bem legal, porque algumas cidades só tinham uma escola, então algumas cidades era a carta marcada, vai. Então eu tava ali, ó, no fogo, então trabalhei. Demorava para chegar na escola, porque era meio que no subúrbio. Eu pegava o metrô, um ônibus e ainda caminhava um pouco. Acho que eu acordava às 5 e chegava às 8 na escola, era bem louco. Caramba, Era que legal, era trabalho. Eu dava aula lá com grade de professor, para as crianças de 8 a 18 anos. Crianças de 18 anos, né? Para os alunos de 8 a 18 anos. Foi incrível. Tem foto no Facebook ainda. Acho que eu nem sei mais entrar no Facebook, mas tem foto lá com as crianças. Eu, camisa do Brasil, eles me pintavam. Nossa, era... Cara, que história sensacional, cara. Acho que essa foi a melhor experiência da minha muito vida. Assim. Foi muito incrível. Cara, pessoal, estão gostando da história? Tá vendo? Esse é só o começo. Aguarda aí que é só o começo. A gente vai fazer uma pausa rapidinho só para apresentar os nossos patrocinadores e apoiadores. E a gente volta rapidinho. Não sai daí não. É rapidinho. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. O transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta aqui então com Danilo Moreira, que é gerente de operações portuárias, que está contando um pouquinho da história profissional e história de vida dele, que é sensacional, cara. Você estava contando aí da sua experiência lá em Portugal, em missão, para poder aprender inglês. Foi. E olha que maravilha, né? Eu aprendi o inglês com todos os sotaques possíveis. Foi muito incrível. A gente estava falando um pouquinho antes também, né? A minha experiência para conseguir ser selecionado para essa aula foi muito rápido. Eu consegui em 48 horas. Eu passei um dia inteiro ali. Eu saí da... 48 horas. Foi. Eu tenho essa coisa minha de... se eu estou estudando, eu vou estudar. Não vou desviar o foco. Se eu estou com os amigos, eu vou ficar com os amigos. Se eu estou no trabalho, eu vou trabalhar. E aí, quando o pessoal me aceitou lá para eu poder me aplicar para as vagas... Eu passei o dia inteiro, eu me inscrevi em tudo que vaga que era boa ali, e em 48 horas eu fechei. Foi muito louco, foi tempo recorde. O pessoal legal. até a gente chamou de match, né? Pô, Sim. seu match foi mais rápido que a gente já fez, tá mais barato. E foi incrível, foi a maior experiência da minha vida. Eu lembro que teve um final de semana que estava tranquilo para a turma, aí eu e uns bons amigos, né, assim, o pessoal mais chegado, falou, pessoal, vamos para Porto. Cidade do Porto, né? Que Lisboa é no sul de Portugal, Porto é no norte. Falei, vamos, vai ser legal, né? Vamos para Porto.
Aí, na cidade do Porto, tem um porto. Tem um porto. Aí tem uma praia lá, chama Matozinhos, né? Que a cidade do Porto é famosa pelos vinhos, né? Pelas coisas, Sim. mas aí não foi isso que mais me gravou no coração. Lá foi na praia, eu tava no pôr do sol lá com o pessoal, tomando um chá, que tava frio. Frio, eu não sabia que era tão frio, né? Nunca tinha saído nem do estado de São Paulo, né? Eu fui logo para o outro lado do Atlântico. Aí, cheio de frio, aí um ex-chefe meu da Santos Brasil me emprestou até um casacão dele lá, o Thiago Falasca. Obrigado, tio, me salvou da hipotermia lá. Fez um jaquetão dele, né, de frio, assim. Aí eu tava na praia, no pôr do sol, e passou um navio cheio de contêiner, assim. Aí me deu Sabe quando você é puxado, né? Você é puxado assim pra... Aí eu lembrei do que eu vivia até antes de chegar lá. Porque Foi o mosquitinho que tinha picado ali, tava fazendo efeito. Foi, porque, sabe, ter parado de trabalhar com Porto, assim, aí fui lá, minha vida meio que deu um 360, e aí ter visto esse navio me faz colide, né? Pá. Aí essa colisão, aí eu falei, caraca, o Porto. E aí eu lembro que ali eu fiz um pedido para Deus, sabia? Emerson, eu falei, se o senhor permitir um dia, eu vou ser, sei lá, ship planner, né? Falei para pedir para Deus, se for da vontade do senhor. Cara, que legal. E aí eu voltei para Santos e conheci um ser humano maravilhoso, Ricardo Generoso. Opa, esteve aqui, o rei das visualizações do YouTube. Grande Generoso, né? Fiz uma entrevista com ele, ele estava na DPW. Que legal. E aí ele me aceitou para trabalhar com ele lá no planejamento. Eu comecei como dispatcher. Fiquei 10 anos na DPW. Né? Sim. Foi... Na época ainda era Embraporte ainda. Embraporte, verdade. Né? Embraporte. Aí lá eu vivi tudo, assim, em operações. Eu cheguei a fazer, quando eu voltei, uma entrevista para faturamento, mas eu queria a operação. Né? Ali eu já comecei a entender um caminho. Né? Era diferente do Danilo da Mesquita, por exemplo, que estava vendo como alguns caminhos aconteciam. Esse Danilo novo pós-Portugal, já estava um pouco mais, não, acho que isso aqui eu quero. Aí eu comecei a ter essa visão de longo prazo. E vem cá, fez diferença o inglês mesmo? Você voltou mais preparado? Precisa. Foi sabe, não é uma figurinha que completa o álbum, é uma faixa de capitão que te acompanha o tempo inteiro. Sim. Não só inglês, eu estudei espanhol assistindo uma série também, e através das músicas também. E depois, surgiu até a oportunidade de trabalhar no Chile, eu chego lá, a gente precisa, sabe? A gente precisa ganhar conhecimentos, né, de alguma forma, para ir completando esse caminho que a gente quer chegar. Não dá para querer e não fazer nada a respeito. Não dá. Então, inglês... Acho que sem inglês eu não teria nem entrado na Embraporte. Mas com esses 3 meses você voltou bem preparado? Voltei afiado, porque era o tempo inteiro, é uma imersão. Pô, legal. Que às vezes se eu estudasse 3 anos aqui no Brasil, sei lá, literalmente 3 anos, uma vez, 2 vezes na semana, não dá o que você faz em 90 dias imerso com a galera. Que legal. Você mergulha numa piscina e literalmente tudo você tem que arrumar um jeito de falar inglês. Ali eu mudei, do 5 pro 500. Então eu não teria conseguido... aprender tanto se não fosse através de uma imersão como essa. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, assim. Além de toda essa missão que mudou minha vida, o inglês eu consegui. Muito legal. Consegui. Foi incrível. E sem o inglês eu nem teria entrado na Embraporte, porque é uma empresa multinacional, gringo, o planejamento envolve contato com armadores que falam inglês. E você já entrou trabalhando como planner ou não? Não, eu entrei como dispatcher, que é antes. Antes foi. O dispatcher, ele executa o trabalho que o planner faz. Sim. O planejador. Ele passa as informações para o campo. Ele cria uma linha de raciocínio para o navio e para o pátio. Olha, o pátio vai nessa range de tempo, 8, 16 ou 24. Aí depende da capacidade do planner, né? Isso eu aprendi no estágio lá na Santos Brasil. Um colega meu falou, Daniel, vai ter planner aqui de 8, 16 e 24 horas. Falei, como assim? Não, o cara consegue pensar 8 horas na frente, um consegue pensar 16 e o consegue pensar 24. Aí na minha cabeça, né, de jovem, eu quero pensar uma semana na frente. Sabe? Aí eu falei, será que dá? Nem sabia, né? Depois a gente começa a aprender coisas, né?
Aí muito bacana. Aí o Planner tem isso, né? Ele tem uma range de tempo que ele detalha as informações do sistema através do planejamento, para não ser sem querer ser redundante, né? O Planner planeja horas para frente. O dispatcher, ele é o responsável por fazer a execução desse planejamento. Vamos supor, daqui 1 hora, 10 caminhões vão chegar e precisam descarregar esses containers no lugar X do pátio. Aí o Yard Planner planejou. Aí quando essa hora chegar, os caminhões chegarem, a gente tem que certificar que minimamente tem um equipamento para atender, ou se eventualmente não, a gente pede para realinhar com o planner. E o planner de navio é a mesma coisa. Ele planeja o navio, né, o seu embarque e sua descarga, e quando o show começa, o dispatcher tem que certificar que todo aquele planejamento é executado. Sim. Gostei bastante desse trabalho, bastante. E aí, nesse período que você trabalhou lá, foram 10 anos. 10 anos. Demorou quanto tempo para você se tornar um planner? Eu fiquei 6 meses como dispatcher. Sim. Depois, aí eu queria ser, olha que curioso, né? Eu gostei muito do pátio. Eu pensei, pô, eu acho que eu não quero mais ser chief planner, não. Eu quero ser yard planner. Uhum. Aí o generoso falou, não, meu amigo, vai ser chief planner. Então, ó, meu sonho de ser yard planner foi ruim. Podado. Aí eu fiquei 4 anos como chief planner na Embraport, DPW. Incrível, assim, foi a coisa que eu fiz melhor na minha vida, de verdade. Eu amava fazer aquilo, eu amava fazer aquilo. Histórias difíceis e histórias boas, mas tudo foi maravilhoso. E a bordo, eu gostava muito das madrugadas. Eu era, né, recém-jovem ali, para 23 anos, 23, 24. E aí eu tava lá no porto, à noite, madrugada. Só o barulho do porteiro se movimentando. Aí eu saí do escritório, aí tinha que ir a bordo, né? Hoje em dia existe uma tratativa via e-mail, né? De armador, planner e navio. Aí na minha época era a bordo. Eu acho que eu já fui, sem brincadeira, a bordo mais de 1000 vezes. Na chuva, no sol, no inverno. Sabe como é, né? Essa vida, Sei bem. Né? Sabe como é essa vida. E aí tem dias que são difíceis. Não é tudo perfeito. Tem dia que o navio é difícil, tem dia que o imediato é difícil, tem dia que o time tá difícil, tem dia que a vida tá difícil. Mas no Porto não para, né? Não. O Porto não para. E eu vejo... E essa é uma outra lição que eu trago para a vida. Na primeira era aquela coisa de ter visão, que eu via muito no Jorge e me guardou. Aí essa outra lição é: a gente precisa buscar o nosso caminho. Por quê? Se eu queria ser planner, eu tenho que passar por isso. Se eu quero ser mais do que um planner, eu preciso passar por isso também. Eu não posso me deixar derrubar por uma dificuldade, senão eu nunca vou seguir. Eu não vou conseguir subir a montanha. E eu pensei nisso. Eu pensava dos motivos que me levaram a estar ali. E aí, sabe, ficava bem menor o, entre aspas, problema, né? Era uma Sim. solução de passagem. Às vezes nem era trabalho, às vezes era uma coisa que a gente trazia de fora. Sim. Então eu ganhei muita força, assim, mental com isso. Falei, mas por que eu tô aqui? Porque eu quis, então eu vou pagar o preço. Uhum. Mas onde eu quero chegar? Lá, então eu tenho que sobrar no que eu tô fazendo. Então Sim. aí foi incrível, assim, foi 99% bom, 1% não bom, ser chip planner. Foi incrível, foi a melhor coisa da minha vida, assim, de trabalho, o que eu fiz de melhor, assim, foi ser chip planner, de terminar. E aí você saiu de lá, depois você mudou tudo. Veio um pouquinho depois. Depois eu fui coordenador de planejamento, depois eu fui administrador do sistema do terminal, fui para o TI. Uhum. Caramba! Foi loucura, toda a vida, a mudança acontece, né? A mudança acontece. Fui para o TI, virei administrador do N4. Tive muita ajuda do pessoal que tecnicamente conhece de informática, porque eu não sou formado, mas administrar um sistema através do conhecimento operacional foi bem disruptivo. Foi mais ou menos o que o próprio Ricardo Generoso contou aqui, né? Que ele teve que desenvolver os sistemas que estavam chegando no país no início. O teu foi a mudança de sistema. Na verdade, foi isso, né? Para administrar o sistema aqui, né? O que o Ricardo ajudou a implantar no começo do terminal. Sim. Foi incrível, porque eu tinha aí o conhecimento operacional, mas aí com o TI eu aprendi como o sistema de um terminal, ele trabalha com, assim, diversos departamentos, desde o comercial até o financeiro, porque tem cadastro de tabela de cliente, validação de tabela de preço, serviço que é executado, que vai para o billing, aí o container que é movimentado, que vai para um banco de dados,
que o dispatcher ou o planner vem lá de maneira gráfica, aí eu aprendi o sistema de A a Z. Aí minha cabeça fez assim, caraca, a operação é incrível, mas o terminal é bem maior. Aí ali eu tive um salto assim de cabeça. Aí depois do TI eu recebi, eu dava alguns treinamentos na empresa, né? Veio um pessoal uma vez do Equador para Santos, aí eu treinei eles. No comecinho lá, quando era dispatcher ainda, eu ensinava o sistema para o pessoal novo. E aí depois eu comecei a treinar um pessoal do Chile. Aí nessa de treinar o pessoal do Chile, eu tive a oportunidade de ir para lá. Fiquei um pouco menos de um ano. E foi quando eu saí da DPW. Foi nessa experiência que eu acabei depois dos treinamentos que eu fiz no Chile, acabei ficando de vez lá, mas aí depois não rolou. Você ficou um ano no Chile? Um pouco menos de um ano, não chegou a um ano. Morava onde lá? Eu morava... Ah, bacana. Tem um tridente interessante lá, que a capital é Santiago. Sim. Aí vindo para o litoral, né? Aí tem indo para o litoral norte, assim, tem Vinha del Mar e Valparaíso. Uhum. E vindo para o litoral sul, fazendo um triângulo, tem uma cidade chamada San Antônio. Sim, conheço. San Antônio, fortíssimo lá. O Porto também, igual de Valparaíso. Porto Tivemos forte. um convidado aqui também de San Antônio, que foi o Juan Gonzalez da Starcool. Ele teve aqui, ele é de lá. Então, eu conheço bem San Antônio. Conheço bastante. Fiz grandes amigos lá. O trabalho foi bem forte. Trabalho novo. Lá eu fui como gerente de planejamento. Foi forte, o time grande, mais de 100 pessoas. Fui preparado, fui focado, mas além do trabalho, acho que os amigos que eu fiz marcam o coração também. Sim. Nem tudo é só trabalho, né? Com certeza. Grandíssimos amigos lá que eu fiz, moram no meu coração também. Deus quiser, tenho que estar para vir para o Brasil, aí passar o ano novo. Acho que eu vou encontrar com ele aqui em Santos. Ah, muito bom. Muito legal, né? A gente passa e deixa digital, né? Sim. Aí não rolou de continuar no Chile. E aí, lembra daquele gerente da Santos Brasil que tinha visualizado o programa de estágio, o Jorge Kogax? Aí ele tá de diretor lá em Suape, lá em Recife. Porto Suape, sim. Aí fui passar uma temporada com ele. Lá é STSI? STSI, exato, sim. Uhum. Eles são um grupo fortíssimo, são filipinos. Filipinos, sim. Estão disputando aqui, acho que o Leilão em Santos. Ganharam agora na África do Sul, vai ser o maior terminal da África do Sul, em Durban. Caramba. Ganharam, são fortes, fortíssimos. E o Jorge tá lá, e aí passei uma temporada com ele e eu fui muito feliz lá. Assim, Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos. Eu também, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos, só que o meu período foi um pouco diferente, foi em 99. Um pouquinho antes de mim, né? Eu fui agora. Mas eu também tive uma experiência lá, morava em Recife e ia todo santo dia para Suape. Eu dei um pouquinho mais de sorte, porque agora tem mais uma estrada que leva para o Porto. Acho que na sua época era uma sorte. Era que o só trânsito uma pegava. pista dupla, era difícil, muito trânsito. O pessoal vê nossos troféus, não vê o que a gente fez para conquistar, né? É isso aí. Eu amei Recife. O Jorge, assim, essa visão dele é incrível, né? Ele tinha uma visão pro terminal de pegar alguns projetos e integrar a operação com o sistema. E por muita, não sei, coincidência, eu tenho a experiência de operação, né? Aprendi muito com ele na Santos Brasil, aprendi muito com o Ricardo e os colegas na DPW e aprendi sistema. E ele precisava dessa junção, assim, né? De operação com o sistema. Aí a gente brilhou. A gente fez, assim, né? A cada 3 meses a gente entregava um projetaço pro Teconswap. E o pernambucano, ele é incrível, assim. Eu me senti em casa, em Pernambuco. Eu amei Recife, amei Suape, amei Pernambuco. Aí a família tava para ir para lá, inclusive, mas nesse meio tempo aí veio outra mudança. A minha vida mudou tudo de novo. Eu comecei a trabalhar com o Rodrigo Teixeira, no Armador. Também esteve aqui, olha só. Meu patrão. Um abraço, Rodrigão. Patrão. Aí surgiu a oportunidade de ser planner em Armador, né? E novamente, é algo novo para mim. Tinha muita noção desse trabalho. Nunca tinha realizado. E é impressionante essa coisa. Depois que eu descobri que tudo vai mudar, eu comecei a aceitar tudo como é, sabe? O que aconteceu? Você vai fazer uma coisa nova, bacana. Porque no começo, quando eu estava na Santos Brasil e idealizava aquela coisa de, trabalhar aqui e ser planner, e perder, assim, uma coisa que era a realidade na minha vida, sabe? Faculdade, TCC,
trabalho, sabe quando parece que você tá fazendo tudo certo aí e muda, aí vem um furacão e... Aí depois que eu perdi isso e descobri que as coisas podem mudar a qualquer momento, eu passei a não lutar contra a mudança, eu passei a aceitar. Se chama destino, né? O que Passei a tem de aceitar a acontecer, vai mudança. acontecer. É isso aí. E aí falei, poxa, achei bacana, né? Comecei a trabalhar como planner de armador. E aí eu fechei mais um arcozinho, né? Que é planner de terminal, planner de armador. Aí aí vi novamente os dois lados da moeda e eu já tenho... durante esses anos de carreira, eu aprendi como a maioria dos processos são grandes, né? De começo ao fim. E recentemente agora assumi uma nova função, que eles chamam de gerente de operações de linha, que é, de maneira bem curta, ser o guardião do schedule dos navios. Na cabotagem, né? Que missão, hein? A cabotagem concorre com as condições que nós temos hoje de portos, infraestrutura, ser responsável por schedule de navio... Quem conhece o Brasil sabe o que a gente... O desafio. O desafio. Não só de infraestrutura, climáticos, né? Porque a cabotagem ela concorre com o rodoviário. É um transporte mais limpo, né? Mas o rodoviário, ele é não mais rápido, mas ele conecta ali, eventualmente, o transit time é mais curto. Então, o navio tem que ser bem assertivo, né? Nas escalas. Sim. Aí, mudança climática, eventualmente, uma infraestrutura. É um desafio grande. Estou muito feliz na função. Outra coisa nova que eu estou fazendo na vida, mas estou gostando bastante, sabia? Eu nunca imaginei também que fosse fazer isso na minha vida. Caramba, que legal. Eu achava que ia morrer planner lá com o pessoal, mas muita coisa aconteceu. Pra você ver, né, cara? E aquele Danilo lá, que estava na cidade do Porto olhando o navio, não imaginava que ia chegar Lá aqui. você estava a ver navios. Eu estava a ver navios. Agora aqui não, aqui você está operando navios. Ó, que barato, é isso aí. Ó, falou bonito. Pô, muito falou legal. bonito, Cara, falou sensacional essa história, hein, cara? Muito legal mesmo. Eu sinto, não parece, mas eu sou bastante tímido. No dia a dia, com a turminha de sempre ali, eu gosto de brincar, de ser divertido, alegre. Eu gosto de clima bom, sabe? Eu já liderei times de 50, 30, 100 pessoas. Eu sempre gostei dessa energia positiva, de o dia tá ruim, vamos rir um pouco. Só que eu sou tímido, acredita? Quando é para falar sério, eu fico muito tímido. Então, é um momento que eu tô aqui à vontade. Obrigado, tá? Não, obrigado. que isso. E até aproveitando esse momento, já que você está falando de equipe, vamos aproveitar agora o quadro para você fazer homenagens. Pessoas que foram importantes na tua carreira, no seu dia a dia, na tua vida. Que bacana. Eu vou... É muita gente, né? Todo mundo, eu acho que é unânime. Difícil, né? Muita gente. Assim, falando de carreira, é muito injusto, mas eu não falar uns 50 nomes, mas eu tenho uma pessoa que marcou meu coração, assim, é o Alberto Robinson. Ele eu chamo ele de GOAT, né? Ele é argentino, ele é diretor de operações, não, VP de operações na DP hoje, acho ainda. E o senhor Alberto é um herói para mim. O Ricardo Generoso não tem como não falar. Sim. Eu me espelho muito nele, assim, eu vejo muita das coisas que ele faz, eu aprendo. A gente trabalhou junto muitos anos, né, perto. O Jorge Kogax, a visão dele é única, assim. É um cara que, quando ele fala... Sabe quando alguém fala uma coisa e você para e pensa... Eu sou muito aberto, né? Para quando alguém fala alguma coisa nova. Eu paro e falo, onde é que ele quer chegar? Eu nunca vi isso antes. Aí ele conecta o ponto, aí você fala, pô, esse senhor tem visão, hein? Esse é um homem de visão. E quem tem visão vai para frente, né? Com certeza. E o Rodrigo Teixeira, porque ele apostou numa pessoa que para fazer um trabalho que eu nunca tinha feito antes. E graças a Deus deu certo. Eu estou muito feliz. Então, para não esticar muito, essas 4 pessoas, né, de carreira estão tatuadas no meu coração de verdade, para sempre. Assim, Pô, legal. São 4 nomes que eu não poderia deixar de falar. Os outros 46, depois eu mando uma carta. Mas tem muita gente, eu fiz muito amigo, sabe? Eu sou muito amigo, de verdade. É muita gente legal. Se eu pudesse, eu falaria o nome de todo mundo aqui. Muita gente me ajudou, não só líderes, pares, colegas de outros departamentos. Sabe quando você tem uma pessoa que ela tem uma experiência assim de vida
E ela nem trabalha no seu departamento, às vezes não é nem da operação, né? Que eu construí minha carreira em cima de operações. A pessoa vem com uma visão e te abre a cabeça e muda, você aprende com ela, sabe? É muito legal. Sempre gostei muito de aprender. Eu sou muito humilde para aprender, assim. Quando alguém fala, eu escuto, assim. De verdade, eu gosto muito de aprender. Pô, legal. Muito de aprender. E essas pessoas me ensinaram muito. Muito legal. E de vida, eu sou pai, né? Mas eu sou um filho também, sabe? Eu acho que minha mãe Foi ela que segurou a onda ali, né, cara? Desculpa, pera. Não, que isso. Até a tua história, eu acho que tem tudo a ver, né? Você contou que a tua mãe, ela segurou a onda sozinha, né? Foi. Você perdeu o pai cedo e tudo que você conquistou, eu acho que tem um dedinho dela também, né? Acho que tudo é por ela, de verdade, assim. É por ela. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos, eu acho. Sim. Então não deu pra sentir aquela falta, porque eu já cresci sem, né? Já cresci sem. E ela com 3 filhos. Ela toda é por ela. É isso aí. Minha mãe, cara. Qual o nome dela? Osana Maria. Um abraço. Olha o orgulho aqui, hein? Osana Maria, vovó Osana. Pô, que legal. Tudo por ela, cara, de verdade. Muito Minha bom. mãe. Meu espelho pra vida. Que bom, cara. Mas vamos lá. Vamos Bora. deixar mais leve agora, vai. Desculpa, tá? Que isso? Não, fica à vontade. Eu não esperava que fosse essa. Então a gente vai agora de história engraçada, alguma história interessante que você tenha vivido aí, seja em qualquer localidade, seja em Portugal, seja no Chile, Recife ou aqui em Santos. Tá, eu vou... Eu lembro da história do generoso, do MHC no pátio. Essa é insuperável, então não vai ver nada nem que chegue perto disso. Mas às vezes tem, né? Às vezes tem, sabe aquelas coisas que gera corte engraçado na internet, aquele que faz, né? Bom, tem eu vou lembrar de 2. Tem uma muito engraçada, que eu tava no Chile, né? Aí, o chileno, ele tem um espanhol bem típico. Sim. É um espanhol bem chileno. Ele começa com uma voz grave, depois a voz fica fina, né? No final da frase. É um espanhol chileno. Uhum. E eu estudei um espanhol mais espanhol, né? Da Espanha, né? O espanhol da Espanha, né? Que tem um sotaque diferente. E aí teve um dia que eu precisei falar num rádio, assim, num HT, com uma turma. E eu falei, pessoal, a gente precisava aqui... Isso em espanhol, né? Uhum. Que os caminhões fossem pro lado A. Aí me responderam, quem tá falando? Em espanhol, né? Eu falei, é o Danilo. Aí o cara falou, então fala espanhol. Falei, pô, Mas... Ele queria que eu falasse chileno, né? Uhum. Pô, muito, muito engraçado. Aí teve uma vez que eu estava a bordo de um navio, ele precisava desatracar, mas precisava de maré. Aí eu falando com a comandante, né? Aí eu já estava liderando o departamento, assim, de planejamento. Aí tinha um planner que, eu não sei, aquele dia ele estava estranho, ele não estava conseguindo conversar com a imediata, uma polaca. A imediata, o navio não vai sair porque você tem que pegar o container e levar para lá. Aí ele, yes. Acho que ele estava pensando em outra coisa no dia. Aí, então vai lá mandar ele. Não. Ela, não, o quê? Ele, yes. Aí acordou pra vida. Teve uma outra, nossa, eu era planner de terminal ainda. Aí eu fui a bordo, aí o planner do armador foi a bordo do navio, não sei porquê. Aí tava eu, o supervisor de navio e o agente. Assim, né? Conversando, trocando figurinha. E daqui a pouco a gente começou a ouvir um gritão. Aí tava o planner do armador e o comandante do navio, apontando o dedo na cara do assim. E olha que eu já vi muito isso acontecer, cara. Meu Deus! O técnico riff, lá a escada subindo, o técnico voltando no porão, esse cara descendo. O ponto é incrível, assim. Tem que viver. Eu já senti na pele muita emoção. Graças a Deus, sou muito grato a tudo isso que eu vivi. É muito legal, né, cara? Eu sou apaixonado. Eu também, cara. Dá pra ver, né? Dá pra ver que a gente gosta bastante. Não, legal. Agora a gente tá chegando já quase no final do episódio, né? E tem um quadro que a gente chama de Papo de Convés. Você vai indicar um livro, né? Vai falar sobre esse livro, porque foi importante para você. E aqui depois a gente vai deixar um link para que o nosso pessoal, nosso público que está acompanhando, possa comprar esse livro com desconto super especial do Sem Calado através do nosso parceiro da Amazon. Qual seria o livro que você gostaria de indicar? Maravilhoso. Essa pergunta é bem boa, né?
Eu tinha uma revista que ela ensinava assim, 100 lições de carreira, mas é revista, né? Eu tenho um livro que eu tenho, né? Que eu falei dela porque eu tinha o livrinho, né? E essa revista juntos na minha gaveta do escritório. Que é A Arte da Guerra. Mas ele é um livro mais conceitual, né? Eu acho que não é um livro para todos os momentos da vida, assim. É um livro que você pode usar num momento específico. Eu indicaria hoje o Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Por quê? Sim. Ele pode ser usado, ele pode ser útil para as pessoas, na minha visão, em qualquer momento da vida, porque ele ensina aquela arte de a gente entender a vida como ela é, sem floreios. Assim, aqui a gente está num papo descontraído, graças a Deus, bem, né, alto astral. Mas a vida, ela não é só mar calmo, né? Às vezes tem tempestade, tem revolta. E antes de a gente passar pelas experiências, se a gente puder aprendê-las de alguma forma, é melhor. Sim. E o livro O Príncipe, ele ensina, assim, a você entender que a vida, às vezes, ela pode ser não tão feliz, né? Às vezes ela pode ser mais dura. E aí, esse conhecimento cria nas pessoas, acho que um pouquinho de casca. Sim. Então, Príncipe. Então é isso. Então, pessoal, você está acompanhando, então está vendo aí na tela um QR Code. É só você acessar e poder fazer a compra desse livro, essa bela indicação aí, com super desconto na Amazon, ok? Bom, muito obrigado por ter aceito o convite. Tua história é sensacional. Tenho certeza que quem está acompanhando se emocionou com a sua história, né? Aprendeu muito com a sua história, porque você é uma história de um vencedor, né? Então, você venceu na vida. Tudo que você se propôs a fazer, você correu atrás, fez bem. E hoje você está colhendo os frutos de tudo isso que você fez no passado, né? Parabéns. Parabéns. Obrigado, meu Parabéns pela história, parabéns pela carreira. E obrigado por ter vindo aqui contar pra gente. Você mesmo disse antes que poucas pessoas conheciam a sua história. Agora a sua história vai estar eternizada. Muito legal. Papai te chama, filha. Minha filha Marina, se não falar, papai te ama muito. Não pode esquecer, não. Minha princesinha. Obrigado, Emerson. Só que antes da gente finalizar, tem um último quadro. Agora sim, o A Deriva. Eu vou falar algumas palavras e você vai falar o que você quiser sobre ela. É papum. Perfeito. Sem Vamos pensar. lá? Vamos lá? Bora. Vamos lá, então. Essa é pergunta de praxe, mas eu acho que para você vai ter um sentido especial, né? Qual a importância da tua família em tudo que você viveu na tua carreira profissional? Por algum tempo, eu comecei a fazer amigos, e aí a gente vai crescendo, e aquela ilusão de amigos, às vezes, afasta a gente da família, né? Eu dou muito valor à minha família, principalmente porque eu cresci com a minha mãe, né? Com aquela situação. E agora tenho minha filha, tenho o pessoal em casa. Qual o nome da filha? Você falou com ela agora há pouco? Marina. Minha filha Marina. Marina Ataídes Moreira. Minha princesa, meu mundo rosa, e é tudo pela família, não dá... A família é uma unidade. Não. E hoje eu sempre que eu posso, eu tô na minha mãe, na casa dela. E uma das melhores partes da minha semana é quando eu tô com a minha coroa. Família é tudo, não dá. Meus irmãos, né? Às vezes parece que a gente tem 60 anos de idade com aquela senioridade. Às vezes parece que a gente tem 12 anos. Aquele bullying, nossa geração ainda tinha, né, essa cultura de bullying. Aí só verdades duras, um falando pro outro, né? Mas a minha família é a coisa número 1 da minha vida, de verdade. Eu acho que eu trocaria tudo que eu tenho para não perder minha família, assim, para nunca na minha vida. Acho que eu daria tudo pela minha família, sem pensar, a qualquer preço. Legal. E indo para essa área técnica, como você falou, você contou a sua história toda, aí você passou por vários setores dentro do porto, dentro de uma operação. Então, você começou no financeiro, você foi para operação, você foi planner, hoje você cuida de schedule, mas também você passou por TI, interligando tudo isso. De tudo isso que você fez, o que mais você gostou ou gosta de fazer? Essa pergunta, ela é bem forte, né? Se eu pudesse... Assim, você vai se aposentar. E aí Danilo, você vai se aposentar. Mas aí você vai ficar um mês fazendo uma última coisa aqui.
Eu planejaria navio em um terminal. Que legal. Isso de verdade pegou meu coração em cheio. Eu aprendi de muitos planners, né? Muitas pessoas me ensinaram. O Ricardo foi um deles. O Ricardo foi planner, um dos melhores, né? Conhecido assim demais. Sim. E criei minha própria técnica ali de planejar. Eu até brinco, né? E eu sempre fui muito aberto, né? Eu aprendi de muita gente, mas poucos queriam me ensinar de verdade. E eu nunca tive esse ego, esse orgulho. Eu nunca fui um planner que vive no Olimpo, sabe? Eu era o planner que estava junto de todo mundo. Eu sou só mais uma peça na engrenagem. Então, eu sempre gostei muito de ensinar. E aí o pessoal vinha assim, Danilo, e aí, cara, como é que tu é planner? Como é que eu faço para ser planner e tal? Eu falei, chega aí, vem cá, eu te mostro. Ó, é 50% teoria, porque tem, né? Pega o container, ele sai daqui, vai pro navio. E 50% arte. Aí eu ensinava, ó, cara, manda, ó, faz a conta, ó, um portainer, vamos setar. Claro, cada lugar é um lugar, cada portainer é um portainer. Mas vamos setar para ter cálculo. O portainer, ele faz 30 movimentos por hora. O RTG faz 15 movimentos por hora. Então, para um portainer, eu tenho que ter 2 RTGs. Então, aí cada carreta faz os movimentos. Vamos colocar aqui 5 carretas para cada RTG, 2 RTGs para um portainer. Então, quando tu for mandar carga, fala, pessoal, pega um container dessa quadra e um container dessa outra. Porque os caminhões vão chegar e vão ser atendidos ao mesmo tempo. Eu via gente que planejava 4 caminhões para um RTG e outros 4 para outro. Então, enquanto um RTG carregava 4 caminhões, o outro não carregava nada. Aí vinha outros 4 e ficava nesse perdia a produtividade. Então eu falei, pô, capricha, cara. Pô, Deus te abençoou, né? Pô, tu quer ser planner? Vai fazer direito. E quem era planner que eu ensinava também, falava, cara, tu é planner, Deus te deu essa oportunidade, faz direito, pelo amor de Deus. Pô, é o teu trabalho, manda um de cada um aqui, faz bonito. Estratégias de parte, mas ser planner eu acho que eu posso falar que eu sou planner de terminal, eu posso falar. Pô, que legal. O resto eu não sou fenomenal. Eu sempre dei a vida em tudo, mas planner de terminal eu dei muito ali. Não, e, inclusive, a gente estava conversando nos bastidores, né? Eu já imaginava que a tua resposta ia ser essa, porque você falou para mim que você também tem um curso relacionado a planejamento. Já ia esquecer de novo, tá vendo? Nessa de ensinar, eu sempre fui muito aberto, mas eu acabei ficando sem tempo. A vida está muito corrida, o trabalho, né? Aprendendo coisas novas. E eu decidi gravar um curso, um treinamento. Sim. Eu já estava com o CNPJ, né? Quando eu fui para Recife, eu comecei lá com o CNPJ. Depois deu o CLT certinho. Mas o treinamento, ele é de planner de terminal. Sim. E eu abro o livro, assim, a caixa preta do planner top master, assim. O que uma pessoa precisa para ser um planner de terminal, assim, afiado, assim, lapidado no diamante, assim. Eu dei minha vida, eu fiquei quase um ano gravando. E de vídeo, tem 2h30 só. Eu fiquei quase um ano para dar conteúdo. Tem 2 tipos de apostila, para quem gosta de ler, para quem gosta de visual. Tem um mini livro que eu fiz, né, para dar um resumo ali, uma teoria. 2h30 de videoaulas já todas gravadas. Eu coloquei de verdade ali a nata, o suco do conhecimento ali, direto ao ponto. Muito legal. De planner para planner. E, além disso, uma das coisas que eu ouvia da turma aqui quando me perguntava pô, mas e aí, como é que funciona o sistema? Eu disponibilizo um sistema de planejamento que o interessado, né, o inscrito, ele consegue baixar no próprio computador e simular um planejamento de navios real. Que legal. Não fica só na prática, não fica só na teoria, fica na prática, de verdade, assim. É o que eu queria ter tido de verdade. Quando você começou, Quando né? eu comecei. Ou alguém que me ensinasse, ou alguém que deixasse eu colocar a mão no mouse ali. Pô, legal. E eu liberei então, tudo. aproveita e fala pra galera como é que faz para poder acessar esse treinamento. Bacana. Eu tenho um site, eu deixo diversos links no meu LinkedIn, mas eu tenho um site que é dmsconsulting.com.br. Então, a gente vai colocar aqui embaixo aqui, DMS Consulting. Isso, .com.br, que é o meu site institucional, né, do meu CNPJ. Uhum. E aí tem uma aba de treinamento que eu fiz o curso de planner. E eu pensei em fazer mais cursos no futuro, mas eu tô sem tempo. Uhum. Então, eu fiquei quase um ano para montar esse. Pô, legal, é uma oportunidade, pessoal. Você que é estudante, ou muita gente que já viu várias pessoas falarem que trabalhou como planner aqui, então, que tem vontade de entrar nesse segmento, tem uma oportunidade de aprender
com quem realmente entende desse assunto. Muito legal. Olha, eu falei, eu vou... Em agradecimento a esse momento de espaço que você me deu, eu vou te dar um curso para você usar ou dar para Opa! alguém da sua confiança, da sua vontade. Obrigado. Pô. E eu pensei em dar para alguém da audiência. Legal. Curso. Eu só não sei como a gente conseguiria montar isso, mas talvez se a organização montar um post, alguma coisa, eu não sei como seria essa forma. Legal. Alguém que já é da audiência ou sorteio, eu não sei como funciona, mas também eu vou dar. Quem tiver curso de interesse no graça. curso, vá lá na nossa página no Instagram e coloca assim: eu quero esse curso. Aí as pessoas colocarem lá, a gente vai fazer um sorteio. Bacana, então. Legal? Aí a audiência também é presenteada Combinado. pelo esse curso. O conhecimento é lapidado no diamante, de verdade. Muito bom. Mas vamos lá. Continuando, né? Você contou a história da tua vida aqui, sensacional, né? Tudo se interliga. Então você tem desde o início, quando você começou, as coisas que aconteceram, a questão do inglês, depois você voltar do inglês, conhecer o Ricardo depois você conheceu o Rodrigo, e, enfim, tudo se interligou e você hoje consegue ser esse profissional que você é graças às coisas que aconteceram e sempre no momento certo. Você se considera um predestinado? Pergunta forte, né? Essa vem... Olha, eu vou responder com o coração, assim, eu acho que não, sabia? De alguma forma, eu aceitei as situações e eu abracei, e algumas delas eu tinha, não claramente, porque veio muita coisa nova, mas eu acho que o destino final, por saber, talvez, ali onde eu queria chegar, o caminho que se apresentou eu abracei, então eu acho que foi mais a atitude de aceitar do que destino, talvez. Mas agora, para encerrar, falando em destino, Ah, sim. você falou logo no início aquela questão da moto, furar o pneu, você entregando o currículo em Cubatão, empurrar essa moto por 30 quilômetros e mesmo assim continuar a missão de entregar o currículo, e no último currículo você é chamado e é picado pelo mosquitinho da logística. Ó, eu te Isso é falei, destino? eu te falei uma vez, eu gosto de aprender uma vez só, eu sou aberto. É destino. Porque teve sim a atitude de ir lá, mas no último currículo, eu ser chamado pela empresa, Sim. eu acho que eu sou predestinado. Eu acho que é destino, acho que foi né? Porque Eu também tenho certeza. não dá. Não, Era para ser. Você me levou a entender que sim. Sim. Então a resposta eu me sinto predestinado, eu acho que eu sou predestinado. Eu também acho. E assim, com essa resposta, nós encerramos mais um episódio do Sem Calado Podcast. Muito obrigado por estar conosco, acompanhando. Tenho certeza que vocês gostaram muito dessa história inspiradora. Então, encaminhem para os amigos, curtam. E vocês sabem que toda quinta-feira, às 19 horas, sempre tem um episódio novo. Obrigado.